No dia do casamento, a amiga e madrinha interrompeu os votos para anunciar que estava grávida do noivo. Os convidados ficaram em choque, mas em vez de chorar, a noiva apenas sorriu e disse: "Que bom que você tocou nesse assunto. Agora, olhem para o telão." O rosto da madrinha ficou branco. Ela não fazia ideia do que estava por vir. A luz do sol poente daquele sábado de primavera em Paraty derramava-se pelas janelas altas e arqueadas da antiga igreja colonial, a igreja de Santa Rita, um bastião de fé e história caiado de branco. Os raios oblíquos e dourados não apenas iluminavam, mas pareciam dar substância ao ar, transformando a poeira suspensa, levantada pelos passos dos 200 convidados, em um redemoinho de partículas de ouro dançantes. O aroma que preenchia o espaço sagrado era uma composição complexa e avassaladora. A doçura quase narcótica do jasmim e dos lírios brancos, que desciam em cascatas opulentas pelo altar de madeira escura e se espalhavam em arranjos generosos ao longo do corredor, misturava-se ao cheiro resinoso e antigo da cera de vela queimada e à fragrância de séculos de história impregnada na madeira e na pedra. Qualquer um ali presente, mesmo o mais cético, podia sentir a solenidade do momento. Uma santidade quase palpável que parecia prometer eternidade, um portal para uma felicidade duradoura. Cada detalhe daquela cena havia sido meticulosamente planejado por Sofia ao longo de um ano de dedicação quase obsessiva. Não era apenas um casamento. Era a obra-prima de seus sonhos, a materialização de um amor que ela acreditava ser tão sólido e belo quanto a própria igreja. Ela havia escolhido pessoalmente cada flor, debatido cada nota da melodia com o violoncelista, provado dezenas de vinhos até encontrar o que harmonizava perfeitamente com o menu da festa. 200 pares de olhos, um mar de rostos amigos e familiares, testemunhas daquele conto de fadas, acompanhavam seus passos lentos e deliberados sobre o tapete vermelho sangue que se estendia até o altar. O coração dela batia descompassado, um tambor frenético contra suas costelas, mas não era o ritmo da ansiedade ou do medo. Era a pulsação pura, selvagem e irrefreável da alegria mais genuína que já sentira em seus 32 anos de vida. No altar, aguardando-a, estava Leonardo, seu Léo, envolto em um terno de linho claro, feito sob medida, que contrastava dramaticamente com seu bronzeado de fim de semana em Angra e seus olhos escuros e profundos. Aqueles olhos estavam fixos nela, uma âncora em um oceano de emoções, como se o resto do mundo, com suas 200 almas e sua arquitetura barroca, tivesse se dissolvido em um borrão sem importância. Ele parecia tenso, a mandíbula cerrada, um detalhe que fez um sorriso genuíno e cúmplice brotar nos lábios de Sofia. Mesmo depois de 5 anos de um relacionamento intenso, de incontáveis manhãs compartilhadas e segredos sussurrados na madrugada, ela ainda era capaz de desestabilizá-lo, de tirar seu fôlego com um simples olhar. Para ela, aquele nervosismo era a prova final de seu amor, a vulnerabilidade de um homem forte rendido à mulher de sua vida. O celebrante Padre Cícero, um amigo da família Guimarães, com cabelos brancos como a espuma do mar e um sorriso que parecia conter a sabedoria de gerações, abriu o livro de capa de couro. As páginas amareladas, gastas pelo uso e pelo tempo, continham as palavras que selariam o futuro de Sofia. Estamos aqui reunidos sob o olhar de Deus e na presença desta comunidade de amigos e familiares, para celebrar a união de Leonardo Bastos e Sofia Guimarães em sagrado matrimônio. A voz do padre era calma e ressonante, preenchendo o silêncio que se instalara. Sofia apertou as mãos de Léo, sentindo a umidade nervosa em suas palmas, um calor que ela interpretou como a materialização do amor ansioso dele,
a eletricidade do momento. Você, Leonardo, aceita Sofia como sua legítima esposa? Para amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, prometendo ser-lhe fiel por todos os dias de sua vida, até que a morte o separe. A voz dele, normalmente tão firme e imponente nas reuniões da construtora, onde comandava projetos e equipes com uma autoridade inquestionável, tremeu um pouco ao proferir o aceito. O som, quase um sussurro, vibrou no peito de Sofia como a mais doce das melodias, uma confissão de sua entrega total. O celebrante então se virou para ela, o sorriso ainda mais caloroso, os olhos brilhando com a benevolência de quem abençoa uma união que parecia predestinada. E você, Sofia, aceita Leonardo como seu legítimo esposo para amá-lo e respeitá-lo. Esperem. A palavra cortou o silêncio reverente como uma lâmina de gelo. Não foi um grito, mas um sussurro firme, carregado de uma intenção fria e deliberada que fez cada pessoa na igreja se virar em uníssono, como um campo de girassóis, seguindo um sol sombrio e inesperado. O som coletivo de espanto foi como o quebrar de uma onda suave na praia, um prelúdio para a tempestade que se formava no altar. De pé, ao lado dos outros padrinhos, estava Clara, a madrinha de honra de Sofia. A mulher que ela conhecia desde os tempos de colégio, a guardiã de seus segredos mais íntimos, medos mais profundos e sonhos mais audaciosos. A irmã que ela escolhera. Clara usava o vestido verde-oliva de seda que haviam escolhido juntas em uma tarde ensolarada e cheia de risadas na rua Oscar Freire, em São Paulo. Mas seu rosto, normalmente vibrante e sorridente, estava contorcido por uma expressão sombria, uma máscara de determinação e justiça própria que Sofia jamais vira antes. Eu não posso permitir que isso continue, declarou Clara, sua voz ecoando pela acústica perfeita da igreja, cada sílaba um martelo contra o vitral da felicidade de Sofia. Sofia, você precisa saber da verdade. O pai de Sofia, Estevão, um homem corpulento e de coração mole, cujo maior orgulho era a felicidade da filha, fez menção de se levantar da primeira fileira, o instinto protetor gritando mais alto que o decoro. Seus punhos se fecharam, o rosto tornando-se uma nuvem de tempestade. Mas sua esposa, Laura, uma mulher de uma força silenciosa e elegante, o segurou pelo braço, os nós dos dedos brancos de tensão. Espere, Estevão. Deixe-a, ela sussurrou, os olhos fixos na filha, uma confiança inabalável em sua força. Os cochichos começaram, um zumbido baixo e venenoso que crescia a cada segundo, espalhando-se pelos bancos como uma praga, os convidados se inclinando uns para os outros, os celulares começando a emergir discretamente dos bolsos e bolsas. Clara, o que você está fazendo? Sofia conseguiu dizer, a voz surpreendentemente calma, uma ilha de serenidade em um oceano de caos iminente. Era a voz que ela usava no hospital para acalmar uma criança assustada antes de um procedimento doloroso. Por dentro, seu coração, que antes batia com alegria, agora galopava em puro pânico, uma debandada de cavalos selvagens em seu peito. Clara ergueu o queixo, desafiadora, assumindo o papel de mártir, de heroína relutante de uma tragédia. Eu estou grávida, Sofia, e o pai é o Léo. O choque transformou os murmúrios em exclamações audíveis. Alguém na fileira de trás deixou escapar um "Meu Deus do céu" alto o suficiente para que todos ouvissem. O violoncelo emudeceu abruptamente. A nota suspensa no ar como uma pergunta sem resposta, o arco do músico paralisado sobre as cordas. Leonardo ficou pálido como o papel do missal, uma palidez mortal que se espalhou por seu rosto bronzeado, drenando toda a cor e vida. Clara, não... Ele começou, a voz um fio, um apelo patético, não para proteger Sofia, mas para se proteger da exposição. Não o quê?
Ela retrucou, dando um passo à frente, saindo da linha dos padrinhos e se posicionando entre o casal e o padre, a voz ganhando força, tornando-se mais cruel a cada palavra. Não contar para ela como você tem ido ao meu apartamento há meses, dizendo que precisava desabafar sobre a pressão do casamento? Não contar como você dizia que estava repensando tudo, que se sentia sufocado pela perfeição dela? Não contar como sussurrava que me amava enquanto... Já chega! O grito veio do irmão mais velho de Sofia, Mateus, que se levantou de um salto, o rosto uma máscara de fúria protetora. Ele era um homem calmo por natureza, mas a visão da dor iminente no rosto da irmã o transformou. Sua irmã mais nova, Júlia, o agarrou pelo terno antes que ele pudesse avançar em direção ao altar e cometer uma loucura. Clara ignorou a interrupção. O caos a alimentava. Ela lançou a Sofia um sorriso de escárnio, um brilho de triunfo doentio em seus olhos. Encare a realidade, Sofia. Você é o prêmio de consolação, a escolha segura. Ele ficou com você porque eu não quis um compromisso sério. Mas agora que vamos ter um filho... Ela pousou a mão sobre o ventre ainda plano, em um gesto teatral de maternidade sagrada. Um ato para a plateia. Bem, as prioridades mudam. A igreja mergulhou em um silêncio mortal, quebrado apenas pelo som das contas do terço da avó de Sofia, Dona Inês, batendo umas nas outras enquanto ela rezava apressadamente, os lábios se movendo em uma prece silenciosa, buscando uma intervenção divina que não viria. Sofia olhou para Leonardo. Gotas de suor brotavam em sua testa, escorrendo por suas têmporas. Sua boca se abria e fechava como a de um peixe fora d'água, buscando um ar que parecia ter sido roubado de seus pulmões, buscando palavras que não existiam. Ele não conseguia sequer encará-la. Seus olhos fixos no chão de mármore, como se ali estivesse a resposta para sua própria covardia, para o abismo que se abria a seus pés. E foi nesse momento, ao testemunhar a totalidade de sua fraqueza, a patética desintegração do homem que ela amava, que ela sorriu. Não era um sorriso feliz. Era o sorriso de uma onça pintada que observa a presa cair na armadilha que ela mesma preparou. Um sorriso frio, calculado e terrivelmente belo. "Ah, Clara", disse ela, a voz clara e potente no silêncio absoluto, cada palavra um convite para o verdadeiro espetáculo. "Você realmente achou que seria tão simples?" O sorriso presunçoso de Clara vacilou, uma sombra de incerteza cruzando seu rosto pela primeira vez. Ela esperava lágrimas, gritos, um colapso. Não esperava aquela calma glacial. Sofia não pegou um celular. Não havia gravação a ser tocada. Seu plano era muito mais visual, muito mais público, muito mais devastador. Ela se virou para o celebrante com uma calma que gelou a espinha de quem a observava. "Padre, peço perdão pelo que vai acontecer e pela profanação deste momento sagrado, mas a verdade às vezes precisa de um palco para ser revelada. E a casa de Deus sempre foi um palco para a verdade, não é mesmo?" Sem esperar resposta, ela olhou para o fundo da igreja, na direção da cabine de controle de som e vídeo, onde seu primo, Beto, um gênio da tecnologia que ela trouxera de São Paulo especificamente para aquele momento, estava posicionado. Com um sutil aceno de cabeça, quase imperceptível para os demais, ela deu o sinal. A caçada havia terminado. A execução estava prestes a começar. "Senhoras e senhores", disse Sofia, sua voz agora calma e controlada, projetada para cada canto da igreja com uma clareza impressionante que desmentia a tempestade em seu peito. Ela não se dirigia mais a Clara ou a Leonardo, mas a toda a congregação, transformando-os de meros espectadores em um júri popular. Sua postura era ereta, o queixo erguido, não em desafio, mas com a autoridade de quem está prestes a apresentar um caso irrefutável. "Peço que direcionem sua atenção para o telão acima do altar."
Ele estava reservado para uma retrospectiva do nosso amor, com fotos de nossas viagens e momentos felizes. Acho que teremos uma retrospectiva diferente hoje, uma retrospectiva da verdade. Um feixe de luz cortou a penumbra da igreja, vindo da cabine de controle no fundo, e o grande telão branco, que até então estava discretamente enrolado e quase invisível contra a parede dourada do retábulo, desceu mecanicamente com um zumbido suave e quase inaudível. Ele parou atrás do altar, cobrindo a imagem de Santa Rita e criando uma tela imaculada no coração do espaço sagrado, um cinema profano na casa de Deus. A primeira imagem que surgiu, em alta definição, não foi uma foto sorridente do casal em uma praia paradisíaca, mas um print de uma conversa de WhatsApp. A interface era familiar a todos, mas o conteúdo era chocante. A foto de perfil de Clara, sorrindo em uma selfie com um filtro de orelhas de gatinho, estava nítida ao lado de suas mensagens para uma amiga salva como Tati Personal. A mensagem de Clara, com o carimbo de data e hora de 2 semanas antes, era cristalina e brutal em sua sinceridade. O idiota do Léo caiu direitinho na história da gravidez. Ele está apavorado. Acha que o paizão dele, o todo-poderoso Otávio Bastos, vai obrigá-lo a fazer a coisa certa e casar comigo. O plano é simples: explodir a bomba no altar na frente de todo mundo. Vou sair como a mãe desamparada e ele vai ter que me bancar por anos. Adeus, vida de trabalhar e ralar em agência. Olá, pensão gorda e vida de madame. A congregação ofegou em um único e ruidoso fôlego. O som foi físico, como se o ar tivesse sido arrancado de 200 pulmões ao mesmo tempo. Foi um som de choque, de desaprovação e, para alguns, de um prazer mórbido e inconfessável. Leonardo olhou para o telão e depois para Clara, o rosto uma máscara de confusão e horror. Gravidez? Que história é essa? Você me disse... Você me mostrou o teste, você chorou. Ele balbuciava, as palavras se atropelando. Clara ficou branca como cera, os olhos arregalados em pânico puro, o sangue fugindo de seu rosto. Sofia, isso é montagem, é falso, você é uma hacker, você está louca, alguém me ajuda, ela está louca, gritou ela, a voz estridente, apelando para uma simpatia que já não existia. Buscando um aliado em uma sala onde todos agora a viam como uma vilã de novela. É mesmo, retrucou Sofia, com uma calma gélida, enquanto a imagem no telão mudava com uma transição suave e profissional, como em uma apresentação de negócios. A frieza da tecnologia contrastava violentamente com a paixão crua do momento. Agora, o que se via era um documento oficial, um laudo de laboratório do Fleury, um dos mais respeitados do país. O nome completo de Clara Antunes e seu CPF estavam em destaque no cabeçalho. O resultado do exame de sangue, um beta-HCG quantitativo, era inequívoco, com os valores de referência clínica ao lado para que não houvesse a menor margem para dúvida. Valor encontrado, inferior a 1 ml. E em letras maiúsculas e vermelhas, como um carimbo de vergonha, a conclusão do médico: resultado negativo. Não havia gravidez, nunca houve. O teste de farmácia que ela havia mostrado a Leonardo, com suas 2 listras afirmativas, era falso, um de muitos que podiam ser comprados online. Uma mentira fabricada para enredá-lo em uma teia de culpa e responsabilidade. Você mentiu? A voz de Leonardo era um sussurro quebrado, cheio de uma dor patética e da humilhação avassaladora de ter sido tão facilmente enganado. Você inventou um filho? Ele olhou para ela, não com raiva, mas com a incredulidade de uma criança que descobre que a magia não existe, que seu herói é uma fraude. Mas a apresentação de Sofia estava longe de terminar. O espetáculo de horrores era meticuloso. Uma sinfonia de traição em vários atos, cada um mais devastador que o anterior.
O telão, agora, exibia uma série de extratos bancários da conta conjunta do casal. A conta que eles haviam aberto com tanta alegria para depositar o dinheiro para o casamento e para a entrada de seu futuro apartamento. Setas vermelhas animadas, adicionadas por Beto, apontavam para cada transação suspeita. Eram dezenas delas. Transferências via Pix, totalizando mais de R$ 30.000 ao longo dos últimos 6 meses, saídos da conta que Sofia e Leonardo usavam para as despesas do casamento, diretamente para a conta pessoal de Clara. As descrições, que antes poderiam parecer inocentes, agora soavam como confissões: ajuda a aluguel, presente nível, apoio amiga, empréstimo saúde. Eram pequenas hemorragias financeiras que, somadas, representavam uma sangria no futuro que Sofia estava construindo com tanto esforço. A imagem mudou novamente, desta vez para um documento ainda mais grave, que levava à traição do campo pessoal para o criminal. Era a proposta de um empréstimo pessoal de R$ 50.000 que Leonardo tentara fazer na semana anterior, em nome de Sofia, usando os comprovantes de renda e os investimentos dela como garantia. A assinatura dela no contrato digital estava ali, projetada em tamanho gigante, e ao lado, para comparação, sua assinatura original, escaneada de seu passaporte. A falsificação era grosseira, quase infantil, um testemunho do desespero e da arrogância dele, a prova de que ele estava disposto a cometer um crime para sustentar a mentira de sua amante. Você não estava apenas me traindo, Léo, disse Sofia, a voz cortante como o vidro quebrado. Cada palavra um golpe preciso que o fazia recuar fisicamente. Você estava me roubando. Você estava usando o nosso futuro, o dinheiro que eu trabalhei duro para guardar, para financiar a vida de mentiras dela, tudo pelas minhas costas. Você achou que eu não ia perceber que eu era tão ingênua assim? O pai de Leonardo, Otávio Bastos, um empresário de renome cuja reputação era seu bem mais valioso, levantou-se da primeira fileira. Seu rosto, antes sereno e orgulhoso, estava vermelho de uma fúria contida e de uma vergonha avassaladora que parecia envelhecê-lo em segundos. Ele não olhava para o telão, mas para o filho, com um desprezo que era mais assustador do que qualquer grito. Leonardo, que pouca vergonha é essa? O que você fez com o nome da nossa família? Sua voz, acostumada a comandar salas de reunião, era um trovão baixo e ameaçador que prometia consequências terríveis. Mas a revelação final, o golpe de misericórdia que transformaria uma traição pessoal em um desastre corporativo, ainda estava por vir. A imagem no telão mudou mais uma vez, desta vez para uma troca de e-mails. Eram e-mails profissionais, com logos e assinaturas formais, trocados entre o endereço corporativo de Clara, na agência de publicidade, e um homem chamado Sérgio Tavares, o CEO da Tavares Engenharia, a principal e mais agressiva concorrente da construtora Bastos. Nos e-mails, Clara, de forma detalhada e assustadoramente técnica, passava informações confidenciais sobre os projetos que Leonardo liderava. Anexos em formato PDF e planilhas de Excel continham orçamentos internos, cronogramas de obras, estratégias de licitação para concorrências públicas e até análises de pontos fracos de propostas que ela obtinha dele em seus encontros íntimos. Ela o seduzia não apenas com o corpo, mas com um falso interesse profissional, fazendo perguntas inocentes para ajudá-lo a desabafar sobre o trabalho, enquanto anotava mentalmente cada detalhe. Em troca daquelas informações, que valiam milhões em contratos perdidos para a família Bastos, Sérgio Tavares prometia a ela um cargo de diretora de marketing na Tavares Engenharia, um salário de 6 dígitos e uma participação generosa nos lucros dos contratos que a empresa vencesse usando aquela espionagem. Era um plano audacioso, uma traição em múltiplos níveis, projetada para 200 convidados e, em breve, para o mundo.
A traição não era apenas sobre sexo e dinheiro, era sobre poder, ambição e uma completa falta de escrúpulos. Meu Deus, murmurou Otávio Bastos, o pai de Leonardo, caindo de volta no banco de madeira maciça, como se suas pernas tivessem sido ceifadas por um golpe invisível. O som de seu corpo batendo na madeira ecoou na igreja subitamente silenciosa, um baque surdo que pareceu marcar o fim de uma era. Aquele homem, um titã no mundo da construção civil, uma figura quase lendária no Rio de Janeiro, conhecido por sua astúcia de negociador e seu pulso firme, parecia subitamente frágil, quebrado. A reputação de sua empresa, a construtora Bastos, um legado construído ao longo de 50 anos de trabalho duro, acordos selados com um aperto de mão e uma reputação de integridade, estava sendo publicamente manchada, não por um rival em uma disputa de mercado, mas por seu próprio filho, seu herdeiro, o depositário de suas esperanças e de seu império. A traição de Leonardo não era mais apenas uma indiscrição pessoal, um deslize moral a ser resolvido em particular. Era um ato de sabotagem, uma ferida mortal no coração dos negócios da família, uma vulnerabilidade exposta para todos os seus concorrentes e clientes verem. A vergonha em seu rosto era tão profunda, tão visceral, que era quase doloroso de se testemunhar. Era a dor de um pai que via não apenas a falha moral do filho, mas o reflexo de sua própria falha em criá-lo. Leonardo, por sua vez, olhou para o telão, para os e-mails que selavam seu destino de forma tão inequívoca, e a compreensão finalmente o atingiu como um trem desgovernado. A névoa de auto-engano em que ele vivia se dissipou em um instante, revelando a paisagem árida e desoladora da realidade. Ele não era o protagonista de uma história de amor proibido, o homem torturado e dividido entre duas mulheres que o amavam. Ele era a ferramenta. O peão ingênuo e vaidoso em um jogo muito maior e mais sujo, um jogo de poder corporativo e ganância fria. Clara não o amava, ela o usava. Ela explorava sua vaidade, sua necessidade crônica de se sentir desejado e admirado, sua fraqueza por um elogio para extrair dele os segredos que valiam milhões. Ele não era o prêmio, era o cofre, e ela, com seus encantos e falsas confidências, tinha a combinação. Você me usou. Ele balbuciou, a voz embargada, virando-se para Clara com olhos que misturavam a dor da traição amorosa com a humilhação da estupidez profissional. O tempo todo? Era tudo sobre isso? Sobre dinheiro? Sobre um cargo na Tavares? Clara, encurralada, com todos os olhos daquela igreja sobre ela, como abutre circulando uma carcaça, com sua teia de mentiras desfeita fio por fio em alta definição para uma plateia horrorizada, finalmente abandonou a farsa de vítima. O desespero deu lugar a uma fúria venenosa, a raiva de uma predadora que foi superada em seu próprio jogo. Seus ombros se endireitaram, o choro cessou e seus olhos se encheram de um desprezo ácido. E o que você queria, Leonardo? Ela explodiu, a voz estridente e cheia de um ressentimento acumulado. Que eu ficasse esperando você ter coragem de largar a noivinha perfeita? Que eu vivesse das migalhas de atenção que você me dava quando ela estava de plantão no hospital? Eu cansei de ser a outra, a amante escondida que você usava para se sentir um rebelde. Eu merecia mais. Eu merecia o palco principal, a vida que ela ia ter. E você era fraco demais para me dar o que eu queria, então eu fui buscar por mim mesma. Eu usei as ferramentas que eu tinha. E você, meu caro, foi a melhor ferramenta de todas. Fraco, disse Sofia, e sua voz, agora sem a necessidade de microfone, encheu o silêncio que se seguiu à explosão de Clara. Era uma voz calma, mas que carregava o peso de meses de dor, de noites insones, de planejamento meticuloso e de uma determinação de ferro. Ela deu um passo à frente,
posicionando-se entre os dois, a noiva em seu vestido branco, tornando-se a juíza daquele tribunal improvisado. Não, Clara, ele não foi fraco. Fraqueza implica uma falta de poder. Ele tinha todo o poder para ser honesto, o poder para terminar nosso noivado, para me olhar nos olhos e dizer a verdade, o poder para não roubar da nossa conta, para não falsificar minha assinatura. Ele não foi fraco. Ela se virou para Leonardo e o olhar que lhe deu não era de ódio, mas de uma decepção tão profunda que era quase piedosa. Você foi desleal, desonesto e cúmplice. Você escolheu o caminho mais fácil, o caminho da mentira, a cada passo. Ela então fixou seus olhos em Clara e o desprezo em seu olhar era uma arma afiada. E você não é uma vítima buscando o que merece. Você é uma criminosa. Você cometeu fraude, estelionato e espionagem industrial. Não há nobreza em seus atos, apenas ganância, inveja e uma total falta de caráter. Você não queria a vida dele. Você queria destruir a minha. Com as verdades ditas e as máscaras caídas, Sofia se virou para a congregação, para os rostos chocados de amigos e familiares. Seu semblante suavizou, mas a força em sua postura era inabalável. Peço desculpas a todos vocês por este espetáculo. Ninguém deveria ter que testemunhar a ruína de um sonho, especialmente de uma forma tão pública. Mas a verdade precisava ser dita, e as mentiras precisavam ser expostas à luz, por mais dura que ela fosse. Ela fez uma pausa, deixando suas palavras assentarem. A festa no salão ao lado, com toda a comida, bebida e música que pagamos, está mantida. Um murmúrio de surpresa e confusão percorreu os convidados. Será uma celebração, continuou ela, a voz firme, um convite e uma declaração de independência. Não de um casamento que não aconteceu, mas da minha liberdade. Uma celebração da verdade sobre a mentira. Quem quiser se juntar a mim e brindar a um novo começo, a uma vida livre de enganos, será muito bem-vindo. Com isso, ela se virou. Ignorando o caos que começava a se instalar novamente, os gritos abafados de Otávio Bastos para seu filho, as acusações que começavam a voar entre as famílias, e o som do choro desesperado e raivoso de Clara, que agora percebia a dimensão completa de sua queda. Sofia, com a mesma graça e dignidade com que entrou, começou a caminhar de volta pelo corredor. Seu vestido de noiva, que horas antes era um símbolo de um futuro compartilhado, agora era a armadura de sua vitória pessoal. Ela não fugia. Ela se retirava do campo de batalha após a vitória, deixando para trás as ruínas de duas vidas que ela mesma, com a precisão de um cirurgião e a frieza de um general, acabara de demolir. Cada passo que ela dava para longe do altar era um passo em direção a si mesma, a sua nova vida, forjada no fogo da traição, mas temperada pelo aço de sua própria força. A noiva não estava de coração partido. A noiva estava, finalmente e gloriosamente, livre. O que se seguiu à saída triunfante de Sofia da igreja de Santa Rita não foi uma prisão imediata, com sirenes e algemas. Foi algo muito mais lento, mais público, e para a estirpe de pessoas como os Bastos, para quem a reputação é a moeda mais valiosa, infinitamente pior. Um colapso social e corporativo em tempo real, transmitido para o mundo digital. Enquanto Sofia caminhava com passos firmes pelo corredor, o caos que ela deixou para trás no altar entrou em erupção como um vulcão adormecido. Otávio Bastos, o patriarca, agarrou o braço de Leonardo com uma força que desmentia sua idade, o rosto uma máscara de fúria e desgosto. Você me destruiu, moleque. Destruiu o nome da nossa família. 50 anos de trabalho jogados no lixo por causa de uma aventura com uma vigarista. Ele sibilava, a voz baixa e venenosa, para que apenas os mais próximos ouvissem. Mas a intensidade era tão grande que parecia queimar o ar.
A mãe de Leonardo, Beatriz, uma socialite cuja vida era uma curadoria de aparências perfeitas, chorava silenciosamente, não pelo coração partido do filho, mas pela humilhação pública que teriam que enfrentar. Seus ombros tremiam sob o vestido de grife, enquanto ela via seu mundo de chás, beneficentes e colunas sociais desmoronar. Clara, por sua vez, estava de joelhos, não mais em um choro de arrependimento, mas em um acesso de raiva impotente, gritando acusações incoerentes contra Sofia, chamando-a de louca, de vingativa, de demônio. Ela armou tudo isso. Ela nunca me amou, sempre teve inveja de mim. Ela gritava para um público que já não lhe dava ouvidos. Ela havia se tornado invisível, um fantasma no epicentro do desastre que ela mesma criara, sua performance patética apenas acentuando a vitória esmagadora de Sofia. Enquanto isso, a notícia se espalhava como fogo em rastilho de pólvora. Os convidados, ainda em choque, mas com os reflexos da era digital afiados, pegaram seus celulares. Dezenas de vídeos do casamento revelação, gravados de múltiplos ângulos, começaram a inundar o YouTube, o Instagram e os grupos de WhatsApp. A história era simplesmente irresistível. Uma noiva linda e inteligente, um noivo de família rica e poderosa, uma melhor amiga traiçoeira e uma vingança executada com a frieza de um thriller corporativo. Antes mesmo que Sofia chegasse ao salão de festas, a hashtag #AverageVingança em Paraty já estava começando a subir nos trending topics do Brasil, impulsionada por influenciadores digitais e celebridades que estavam entre os convidados e que compartilhavam a história com seus milhões de seguidores. Os portais de notícias, farejando o cheiro de um escândalo de alta sociedade, começaram a ligar incessantemente para os convidados, oferecendo dinheiro por vídeos exclusivos e depoimentos em primeira mão. O salão de festas, um lugar elegante e arejado, com paredes de vidro que ofereciam uma vista deslumbrante da Baía de Paraty, estava preparado para um sonho. Toalhas de mesa de linho branco importado ainda cobriam as mesas redondas. Centros de mesa com lírios, jasmins e orquídeas ainda perfumavam o ar. A banda, uma das mais requisitadas para casamentos no eixo Rio-São Paulo, contratada a peso de ouro, afinava seus instrumentos, pronta para tocar a playlist romântica que Léo e Sofia haviam escolhido com tanto carinho. Mas em vez de celebrar um casamento, eles estavam prestes a testemunhar o que a prima de Sofia, com um humor ácido e tipicamente carioca, apelidou de a festa de divórcio mais épica do mundo. Não vamos desperdiçar um centavo do dinheiro da Sophie, declarou a mãe de Sofia, Laura, quando chegaram ao local, os olhos brilhando com uma fúria protetora que a transformava em uma leoa. Nós pagamos por esta comida, pagamos por esta música e vamos celebrar a coragem e a liberdade da minha filha. Quem não quiser celebrar, a porta da rua é a serventia da casa. E foi o que fizeram. Eles celebraram. Os convidados que seguiram Sofia até o salão, e surpreendentemente, quase todos o fizeram, movidos por uma mistura de lealdade, curiosidade mórbida e uma admiração genuína pela força dela, encontraram uma atmosfera surreal. Sofia, ainda em seu vestido de noiva, subiu ao pequeno palco montado para a banda. Ela pegou o microfone e um silêncio expectante caiu sobre o salão. Eu sei que não foi a cerimônia que todos esperavam, disse ela, um pequeno sorriso cansado, mas genuíno, brincando em seus lábios. E eu sei que todos estão chocados. Eu também estou. Mas já que temos um bar aberto com o melhor champanhe, uma banda incrível e a melhor comida que Paraty pode oferecer, eu me recuso a deixar que a desonestidade e a ganância de duas pessoas estraguem a nossa noite. Ela ergueu a taça que sua irmã lhe entregara. Hoje não brindamos a um casamento que não aconteceu. Brindamos a verdade, por mais dolorosa que seja.
Brindamos aos recomeços, por mais assustadores que pareçam, e brindamos ao fato de que, às vezes, se livrar de um problema é o maior presente que podemos receber, a minha liberdade. O salão explodiu em aplausos e vivas, um som muito mais alto e genuíno do que qualquer aplauso que se seguiria a um sim no altar. A banda, recebendo um sinal de Sofia, abandonou o repertório romântico de bossa nova e mergulhou em um set vibrante de samba, pop rock nacional e clássicos dançantes dos anos 80. A pista de dança, que deveria ser inaugurada com uma valsa lenta e coreografada, foi invadida por tios, primos e amigos dançando com uma energia catártica, celebrando não a união de um casal, mas a libertação de uma mulher. Sofia trocou seus saltos Jimmy Choo por um par de havaianas brancas que sua irmã previdente havia trazido em sua bolsa. Ela dançou com seu pai, que a rodopiava com lágrimas de orgulho escorrendo pelo rosto. Dançou com seu irmão, Mateus, que a abraçava com força a cada pausa da música, como se para protegê-la retroativamente. Dançou com suas amigas, que formaram um círculo protetor e alegre ao seu redor, uma tribo de mulheres celebrando a força de uma delas. Ela estava sentada em uma mesa, rindo de uma piada que sua avó contou sobre homens sem vergonha, quando seu celular, que estava quieto até então, começou a vibrar incessantemente sobre a mesa. Eram notificações de portais de notícias como G1 e UOL, links para vídeos no YouTube com centenas de milhares de visualizações e uma enxurrada de mensagens de amigos distantes e até de desconhecidos que de alguma forma conseguiram seu número. A história havia se tornado viral, um fenômeno nacional. Mas em meio ao turbilhão digital, uma ligação se destacou. Era de um número desconhecido, mas com o DDD do Rio de Janeiro. Hesitante, ela se afastou da música alta e atendeu. Alô? Sofia Guimarães? Disse uma voz masculina, séria e profissional. O som de um escritório caro ao fundo. Meu nome é Marcelo Tavares, sou do departamento jurídico da Tavares Engenharia. Imagino que a senhora saiba do que se trata. Sofia gelou por um instante. A realidade de seus atos, as consequências que iam além de sua dor pessoal, a atingiram com força. Sim, eu imagino. Vimos os vídeos que estão circulando, continuou o advogado sem rodeios. Gostaríamos de marcar uma reunião urgente com a senhora, assim que possível. Temos um interesse mútuo em garantir que a senhorita Antunes e o senhor Bastos respondam legalmente por seus atos. As provas que a senhora apresentou são extremamente valiosas para nós. Acreditamos que temos base para uma ação robusta por concorrência desleal e espionagem industrial. Sofia percebeu naquele momento que sua vingança pessoal havia se transformado em algo muito maior. Ela não tinha apenas exposto um caso de traição. Ela havia detonado uma bomba no mundo corporativo e os estilhaços estavam apenas começando a se espalhar. Ela era agora uma peça central em um jogo de xadrez que ela nem sabia que estava jogando. A conversa com o advogado da Tavares Engenharia foi um divisor de águas na noite de Sofia, um balde de água fria e sóbria em meio à celebração catártica. O brinde à liberdade, a dança com a família, a energia contagiante da festa, tudo isso, que parecia um ato de catarse puramente pessoal, um drama contido nos limites de sua vida, de repente ganhou uma nova dimensão, mais séria, mais perigosa e muito mais complexa. Ela se afastou do barulho da pista de dança, caminhando até a ampla varanda do salão, onde a brisa noturna do mar de Paraty, carregada do cheiro de sal e de mata atlântica, trazia um pouco de clareza para sua mente turbulenta. O celular em sua mão, antes um instrumento de vingança, agora parecia mais pesado, um artefato que a conectava a um mundo de litígios corporativos e jogos de poder para o qual ela não se sentia preparada. As provas que ela reunira nos últimos meses
motivada pela dor lancinante da traição e por um desejo ardente de justiça, não eram mais apenas sobre seu coração partido ou sua conta bancária violada. Eram peças-chave em uma disputa multimilionária entre duas das maiores construtoras do país. Ela não era mais apenas a noiva vingativa que se tornou uma heroína viral. Era uma testemunha crucial, a detentora de informações que poderiam redefinir o equilíbrio de poder no setor. Enquanto ela observava as luzes dos barcos de pesca piscando na baía escura, um reflexo tremeluzente na água calma, sua irmã Júlia se aproximou, envolvendo seus ombros com um xale de caxemira que alguém havia deixado em uma cadeira. "Você está bem? Vi você no telefone, parecia sério, seu rosto mudou." Sofia respirou fundo, o ar fresco ajudando a ancorá-la no presente. Era o advogado da Tavares Engenharia, a concorrente dos Bastos. Os olhos de Júlia se arregalaram, a compreensão imediata das implicações. "Já? Meu Deus, Sophie, eles não perdem tempo. O que eles queriam?" "Eles querem se encontrar comigo o mais rápido possível, querem as provas, querem processar a Clara e, por tabela, o Léo e a empresa do pai dele." O advogado falou em interesse mútuo e ação robusta. "E o que você vai fazer?" perguntou Júlia, a voz um misto de admiração pela astúcia da irmã e uma preocupação genuína. "Eles podem te colocar no meio de uma guerra de tubarões, Sophie. A família Bastos é poderosa, mas a Tavares Engenharia joga ainda mais sujo. Isso pode ficar perigoso." "Eu sei", respondeu Sofia pensativa, o olhar perdido no horizonte escuro. "Mas essa guerra já começou no momento em que a Clara decidiu me usar como peão. Eu só acendi o pavio. A Clara e o Léo não me traíram apenas emocionalmente. Eles me usaram, me roubaram e me colocaram em risco legal sem que eu soubesse. A espionagem que a Clara fez, ela usou meu nome, nossa casa, nossa intimidade como fachada para os crimes dela. Se eu não colaborar, se eu não entregar tudo que tenho, quem garante que os Bastos não tentarão me pintar como cúmplice para salvar a pele deles? Eu preciso escolher um lado, e com certeza não será o deles." Ela olhou para a irmã, os olhos brilhando com uma nova e fria determinação. "Eu não vou deixar que eles me arrastem para a lama com eles. Eu vou me encontrar com os advogados. Vou entregar tudo. E vou garantir que eles paguem por cada centavo, cada mentira, cada noite que eu passei em claro juntando esse quebra-cabeça, duvidando da minha própria sanidade." Seu pai, Estevão, e seu irmão, Mateus, se juntaram a elas na varanda, trazendo consigo o cheiro de charuto e uísque. Eles haviam observado a conversa de longe, percebendo a mudança no semblante de Sofia. "Filha, o que houve?" perguntou Estevão, a voz grave. Sofia explicou a ligação da Tavares Engenharia. Mateus, que era advogado, embora atuasse na área tributária, franziu a testa. "Isso é sério, Sophie. Muito sério. Você vai precisar de representação legal de primeira linha. Não pode ir a essa reunião sozinha. A Tavares pode parecer sua aliada agora, mas no mundo corporativo não existem amigos, apenas interesses." "Seu irmão tem razão", concordou Estevão. "Amanhã, a primeira coisa que faremos é ligar para o escritório do Dr. Alencar, em São Paulo. Ele é o melhor em litígios corporativos. Ele vai te proteger. Nós vamos te proteger. Você não está sozinha nisso." O alívio inundou Sofia. O peso em seus ombros diminuiu um pouco. Ela havia executado sua vingança sozinha, mas não precisava enfrentar as consequências da mesma forma. Sua família era sua fortaleza. A festa continuou até as primeiras horas da manhã, mas a atmosfera havia mudado sutilmente para o círculo íntimo de Sofia. A euforia inicial deu lugar a uma sensação de expectativa, de preparação para a próxima batalha. Os vídeos no YouTube já ultrapassavam a marca de 1 milhão de visualizações cada. O nome Sofia Guimarães era o assunto mais comentado do país.
Repórteres de grandes emissoras de TV e jornais já estavam a caminho de Paraty, transformando a pacata cidade histórica no epicentro do maior escândalo do ano. Na manhã seguinte, a realidade bateu à porta na forma de uma equipe de reportagem da TV Globo, com um repórter conhecido nacionalmente, esperando do lado de fora da pousada charmosa onde a família de Sofia estava hospedada. Foi então que ela recebeu outra ligação, desta vez da produção do programa da Ana Maria Braga. Eles não queriam apenas uma entrevista, queriam exclusividade. Queriam que ela contasse sua história para milhões de brasileiros, ao vivo, no sofá mais famoso do país. Após uma longa conversa com sua família e uma ligação preliminar com o Dr. Alencar, que a aconselhou a controlar a narrativa, ela aceitou. Não por fama, mas por estratégia. Ela contaria a história em seus próprios termos, uma última vez, antes de se retirar dos holofotes e deixar a guerra legal seguir seu curso. A entrevista foi um evento nacional. Sofia, vestida com uma elegância sóbria e poderosa, sentou-se em frente a Ana Maria e, com uma calma e precisão que impressionaram a todos, narrou os fatos. Ela não chorou. Não se fez de vítima. Ela apresentou sua história como um estudo de caso sobre confiança traída e a importância de não ignorar os sinais de alerta, a famosa intuição feminina. Ela falou sobre como o amor pode nos cegar, mas que a razão precisa ser nossa guia. Mostrou, sem revelar as provas mais sensíveis que seriam usadas no processo, como a tecnologia que nos conecta também pode ser usada para documentar a verdade e nos proteger. Ao final, quando Ana Maria perguntou o que ela diria para outras mulheres que pudessem estar passando por situações semelhantes, a resposta de Sofia foi o que a cimentou como um ícone. Eu diria, não tenham medo da verdade, por mais dolorosa que ela seja, a verdade liberta. E nunca, jamais, subestimem sua própria força e inteligência. A dor da traição passa, mas a dignidade que você mantém ao se defender e lutar por si mesma é para sempre. As consequências para Leonardo e Clara foram rápidas e brutais, mas, como Sofia previra, não vieram na forma de uma sentença de prisão imediata. O processo judicial se arrastaria por anos, um lembrete constante de sua queda. A verdadeira punição foi o exílio social e profissional. A construtora Bastos, em uma jogada de sobrevivência corporativa, emitiu uma nota pública repudiando veementemente as ações de Leonardo, anunciando sua demissão sumária e a abertura de um processo interno e externo contra ele por perdas e danos, e contra Clara por espionagem. Otávio Bastos, para salvar a empresa que era sua vida, sacrificou o filho no altar da opinião pública e do mercado. Leonardo foi deserdado, seus cartões de crédito cancelados, seu acesso aos bens da família cortado. De um dia para o outro, ele passou de herdeiro de um império a um pária, com o nome manchado, sem amigos e sem perspectivas. Clara enfrentou um destino ainda pior. Processada pela Tavares Engenharia, que a usou e a descartou como um peão sacrificial para mostrar boa-fé ao mercado, pela família Bastos e por Sofia, ela se viu afogada em dívidas legais que jamais conseguiria pagar. A agência de publicidade onde trabalhava a demitiu por justa causa, citando o dano irreparável à imagem da empresa. Nenhum outro empregador a queria. Seus amigos da alta sociedade desapareceram, pararam de atender suas ligações. Ela, que sonhava com uma vida de luxo bancada pelos outros, acabou tendo que vender o próprio apartamento para pagar a primeira parte dos honorários dos advogados. Sua queda tão espetacular e pública quanto a ambição que a motivou. A justiça para eles não foi a perda da liberdade física, mas a perda de tudo aquilo que eles mais valorizavam: status, dinheiro, poder e reputação. Meses se passaram, transformando-se em um ano, depois 2.
A poeira do escândalo que abalou o mundo corporativo e social do Rio de Janeiro começou a baixar como a cinza de um vulcão após uma erupção violenta. A história de Sofia Guimarães, no entanto, não desapareceu. Ela permaneceu no imaginário popular, uma espécie de lenda moderna sobre justiça e empoderamento, contada e recontada em mesas de bar, salões de beleza e fóruns online. Tornou-se um verbete urbano para dar a volta por cima. Sofia, fiel à sua palavra e à sua nova essência, retirou-se completamente da vida pública após sua entrevista marcante. Ela recusou ofertas poupudas para livros de autoajuda, roteiros de filmes e séries documentais, compreendendo com uma sabedoria recém-adquirida que a sua paz e seu anonimato valiam mais do que qualquer cheque ou reconhecimento. O processo judicial contra Clara e Leonardo seguiu seu curso lento e tortuoso pelos corredores da justiça brasileira, mas, para Sofia, a batalha principal já havia sido vencida no dia em que ela escolheu a si mesma no altar daquela igreja em Paraty. Ela deixou o desenrolar jurídico nas mãos de sua formidável equipe de advogados, liderada pelo Dr. Alencar, sabendo que as provas que havia coletado eram irrefutáveis e que a justiça, embora tardia, seguiria seu curso. Ela não precisava mais acompanhar cada passo. Sua vingança já estava completa. Com o dinheiro que havia economizado para o casamento e a entrada do apartamento, agora livre de qualquer vínculo com Leonardo, e com uma quantia substancial recebida em um acordo extrajudicial com a Tavares Engenharia como compensação por seu papel como testemunha-chave, ela se viu diante de uma tela em branco. Pela primeira vez em anos, seu futuro não estava atrelado aos sonhos de outra pessoa, às expectativas de uma família ou às demandas de um relacionamento. Era um território vasto, desconhecido e por vezes um pouco assustador, mas incrivelmente, vertiginosamente seu. A primeira decisão foi se afastar de tudo que a lembrava de sua vida antiga. Ela vendeu sua parte no apartamento que dividira com Léo, cortando o último laço físico com aquele passado. Fez as malas não com a pressa de quem foge, mas com a deliberação de quem parte em uma peregrinação. E em vez de seguir o roteiro clássico de uma viagem à Europa, um destino que, em sua mente, ainda estava manchado pelos planos que fizera com ele, pelos hotéis que haviam pesquisado juntos, pelas cidades que sonharam em conhecer, optou por um caminho radicalmente diferente. Seu espírito não pedia o conforto do velho mundo, mas o desafio, a estranheza e a introspecção do Oriente. Ela embarcou em uma longa viagem de 6 meses pela Ásia, uma jornada que era tanto geográfica quanto espiritual. Não foi uma viagem de luxo em resort 5 estrelas, mas de imersão. Ela percorreu as ruas movimentadas e caóticas de Bangkok, na Tailândia, aprendendo a cozinhar a culinária local em uma pequena escola familiar e passando 10 dias em um retiro de meditação silenciosa com monges em Chiang Mai, onde aprendeu a aquietar a mente e a conviver com seus próprios pensamentos. Explorou as metrópoles futuristas do Japão, maravilhada com o contraste entre a energia elétrica de Tóquio e a serenidade transcendental dos jardins de Kyoto. Foi lá que aprendeu sobre a filosofia do wabi-sabi, a beleza da imperfeição, e do gaman, a arte de suportar o aparentemente insuportável com paciência e dignidade. Viajou pela China, caminhando por trechos da Grande Muralha e se perdendo na vastidão de paisagens que pareciam saídas de pinturas antigas, sentindo-se pequena e, ao mesmo tempo, conectada a algo muito maior e mais antigo que sua própria dor. Foi uma jornada para fora, mas principalmente para dentro. Cada novo carimbo em seu passaporte era uma marca de sua crescente independência, resiliência e autoconhecimento. Foi em um beco tranquilo em Kyoto, durante uma chuva fina que lavava as ruas de pedra e fazia o ar cheirar a terra molhada, que ela o encontrou. Um gatinho de rua,
magro e assustado, com uma pelagem manchada de branco e cinza e uma característica notável que o tornava um pária entre os outros gatos. Um olho era de um azul profundo como o oceano ao anoitecer, e o outro de um verde vibrante como uma folha de bambu na primavera. Ele era um sobrevivente, um ser imperfeito e único. Sofia passou dias ganhando sua confiança, sentando-se à distância, deixando comida e falando com ele em um tom suave. Até que, em uma tarde, ele finalmente se aproximou e se esfregou em sua perna, um gesto de entrega e confiança. Ela o adotou. Passou por toda a burocracia complexa e cara para poder levá-lo para o Brasil e o batizou de Kintsugi. O nome representava a antiga arte japonesa de reparar cerâmica quebrada com laca misturada com pó de ouro. Uma filosofia que ensina que as quebras e os reparos fazem parte da história de um objeto e devem ser celebrados, não escondidos, pois o tornam mais belo e único. O gato, com seus olhos díspares e sua história de abandono, era o símbolo perfeito de sua própria jornada de se reconstruir, não para esconder as rachaduras, mas para preenchê-las com ouro. Ao retornar ao Brasil, Sofia não voltou para o Rio de Janeiro. A cidade maravilhosa, com sua beleza e caos, ainda carregava os fantasmas de seu relacionamento com Leonardo e da alta sociedade que a havia julgado e depois celebrado. Ela se mudou para Florianópolis, buscando a tranquilidade da ilha, a ilha da magia e a proximidade com a natureza que sempre a reenergizou. Comprou uma pequena casa com um jardim exuberante e vista para a Lagoa da Conceição, onde Kintsugi podia explorar em segurança e onde ela podia praticar yoga ao nascer do sol. Voltou a estudar, matriculando-se no mestrado em fisioterapia pediátrica, com especialização em neurologia na Universidade Federal de Santa Catarina, um sonho que havia adiado por causa do relacionamento. Mergulhou no trabalho e nos estudos com uma paixão renovada, encontrando um propósito profundo em ajudar crianças com desafios neurológicos a atingirem seu máximo potencial. E sim, ela aprendeu a dançar. Não o forró que havia mencionado em um momento de leveza, mas o tango. Em um pequeno estúdio no centro da cidade, ela aprendeu a dança, que é uma conversa sem palavras. A dança, com sua mistura de paixão e controle, de improviso e técnica, de liderar e ser conduzida, de uma confiança cega no parceiro, parecia a metáfora perfeita para o tipo de relacionamento com os outros e principalmente consigo mesma que ela agora desejava construir. Ela não se tornou uma reclusa, mas tornou-se ferozmente protetora de sua paz e de seu tempo. Reatou laços familiares em um nível mais profundo, passando mais tempo com seus pais e irmãos que haviam sido sua fortaleza inabalável. Cultivou amizades verdadeiras, poucas e boas, baseadas em respeito, admiração e reciprocidade. Ela não procurava ativamente por um novo amor, mas estava aberta a ele, com um novo conjunto de regras não escritas. Seu coração não estava mais trancado, mas a porta agora tinha um porteiro muito mais exigente, sua própria intuição, afiada pela experiência, e seu recém-descoberto e inegociável senso de valor. Anos depois, a história do casamento de Paraty ainda era contada em rodas de conversa, um causo quase folclórico, mas Sofia Guimarães já era outra pessoa. A mulher que caminhou por aquele corredor de igreja, cheia de sonhos ingênuos sobre um amor perfeito, não existia mais. Em seu lugar, havia uma mulher mais forte, mais sábia, mais complexa, cujas cicatrizes não eram motivo de vergonha, mas um mapa de todas as batalhas que havia vencido. A maior vingança dela, no fim das contas, não foi a humilhação pública de seus traidores. Foi a vida extraordinária, plena e autêntica que ela construiu para si mesma a partir das cinzas do que eles tentaram destruir. Eles queriam arruiná-la, mas em vez disso, eles a libertaram. E em sua nova vida, sob o sol de Florianópolis,
com seu gato de olhos ímpares e seus passos de tango. Ela era finalmente e completamente feliz. E para todos que acompanharam essa jornada épica até aqui, a pergunta que fica é: o que vocês acharam da atitude e da reconstrução de Sofia? De 0 a 10, que nota vocês dão para essa nova e avassaladora reviravolta? Deixem aqui nos comentários e não se esqueçam de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma história. A gente se vê na próxima.